Deixe-me chamar a atenção agora para um triste acidente registrado na manhã de hoje. Por volta das 7 horas da manhã, uma colisão envolvendo uma carreta-tanque, um caminhão-baú de uma transportadora de bebidas e outro caminhão-baú de menor porte. Infelizmente, nesta violenta colisão que aconteceu aqui no município de Teófilo Otoni, ali próximo à entrada da comunidade da Jaqueira, 2 pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida no desastre. As vítimas fatais, depois de muitas horas de trabalho da Polícia Rodoviária Federal, do SAMU, do Corpo de Bombeiros e demais órgãos de segurança pública, foram identificadas como sendo Wilson Silva Santos, 52 anos, ele era motorista do caminhão de bebidas, é natural de Vitória, no Espírito Santo. E o passageiro Lucas Alves dos Santos, de 34 anos de idade, natural de Sertãozinho. Segundo consta, o Wilson e o Lucas, eles estavam vindo da região de Governador Valadares, aqui para Teófilo Otoni. Há quem diga que o motorista residia atualmente na região de Valadares e o Lucas ali nas imediações do município de Campanário, informações que ainda estão sendo oficialmente apuradas pelas autoridades competentes. Infelizmente, a destruição foi tão grande que a cabine do caminhão de bebidas foi arrancada e desintegrou praticamente. O corpo de uma dessas vítimas foi lançado a quase 200 metros de distância do local do impacto. A nossa equipe esteve lá. O repórter Josilei Silva esteve no cenário, um cenário de muita dor, de muita tristeza e de completa destruição. A gente traz a reportagem completa para você agora no programa A Voz dos... O acidente aconteceu por volta das 7h10 desta sexta-feira. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros, há 2 versões apresentadas do caso. A primeira delas é de que o veículo Scania, que transportava combustível, seguia sentido Teófilo Otoni a Valadares, quando em um dado momento teria rodado na pista, atingido o veículo caminhão da Coca-Cola, arrancado a gabine deste veículo e um pouco mais à frente essa gabine teria atingido um outro veículo baú que vinha atrás. A Scania, que transportava combustível, chegou a rodar pelas margens da rodovia, vindo a atravessar a mesma e cair em uma ribanceira um pouco mais à frente. O condutor desta Scania ficou ferido e foi socorrido pela equipe presente no local. Já o condutor do veículo da Coca-Cola teve morte no local. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Yuri Virtuoso, trazia as primeiras informações na hora do fato. A gente foi acionado que haveria uma colisão entre 2 veículos, em 2 caminhões. Chegando no local, a gente verificou que, na verdade, eram 3 veículos envolvidos, né? Que um dos veículos teria rodado na pista, invadido a contramão e colidido com outro. A gente ainda está apurando o local do acidente, no caso, para verificar essa situação, mas de início seriam os 2 óbitos do caminhão da Coca-Cola. Outra pessoa que estava a bordo do veículo da Coca-Cola também morreu. Ela teria sido arremessada a cerca de 50 metros do local da colisão. O caminhão da empresa Coca-Cola, a cabine dele foi completamente arrancada do chassi. Eu não posso concluir nada ainda antes de analisar todos os fatos e todas as cenas do acidente. Porém, ela realmente encontrava-se muito distante do veículo na qual ela provavelmente estava ocupando, né? Então, existem inúmeros fatores que podem ter ocasionado isso. A gente só vai ter essa certeza após fazer a análise. No local, a polícia encontrou pedaços de um retrovisor de uma motocicleta, o que gerou uma suspeita da possibilidade do envolvimento de um 4º veículo. Os que a gente tem a certeza agora, a gente não tem certeza de nenhum outro veículo. Existe essa hipótese de um 4º veículo, no caso, mas ainda sem informações concretas a respeito. O motorista da Scania apresentou uma versão, porém uma testemunha apresenta outra versão do que pode ter ocasionado o acidente. A gente tem um conflito de versões, né, da testemunha e do condutor do caminhão-trator com semi-reboque, de quem teria rodado na pista. Uma das versões é de que o caminhão, o bitrem teria rodado, e a outra que o caminhão da Coca-Cola. Então a gente não pode ter essa certeza antes de analisar corretamente os fatos. O sargento Pinheiro do Corpo de Bombeiros falou dos trabalhos que foram prestados pela equipe no local dos fatos. Após fazer reconhecimento local, isolamento com segurança da cena, de modo a propiciar a ação do Corpo de Bombeiros, foi identificados já 2 vítimas fatais
sendo que uma delas já havia sido lançada para fora de um dos veículos, e uma outra de ferimentos, a princípio ferimentos leves, que estava sendo assistida, que foi assistida por uma equipe do SAMU. A ação agora do Corpo de Bombeiros foi isolar e preservar o local para os trabalhos periciais e posteriormente será feita a limpeza da pista. Estamos aguardando também algum maquinário a dar suporte ao Corpo de Bombeiros e à equipe do DENIT. Esse trabalho será efetuado por uma equipe do DENIT, que já se encontra no local, e com aporte também de uma equipe do Corpo de Bombeiros. Então será feito a proteção desse piso asfáltico para que não venha a ocorrer novos acidentes. O condutor do veículo da Coca-Cola foi identificado como sendo Wilson Silva Santos, de 51 anos. O corpo do passageiro foi identificado como sendo Lucas Alves dos Santos. As causas do acidente serão investigadas pela polícia com base no laudo da perícia técnica que esteve no local do acidente. Obrigado, Josilei Silva, pelas informações. E a gente que acompanha o dia a dia, que vive o dia a dia do jornalismo, fica com o coração cortado quando chega e se depara com um cenário como esse aí, né? Que o Josilei e a nossa equipe se depararam lá na BR-116, próximo à comunidade da Jaqueira. Eu vou deixar as imagens apenas aí do local do acidente no ar para trazer um resumo agora, né, de mais informações sobre esse desastre. Então, para quem está ligando o rádio agora, o resumo é o seguinte: 2 homens, um de 34 e outro de 52 anos, eles morreram em um acidente entre 2 caminhões e uma carreta na manhã de hoje, sexta-feira, dia 21, na BR-116, no quilômetro 283, à altura da comunidade da Jaqueira, em Teófilo Otoni. A Polícia Rodoviária Federal informou que, quando chegou no local, já encontrou Wilson Silva Santos, o motorista de um caminhão que transportava refrigerantes, e Lucas Alves dos Santos, passageiro deste mesmo veículo, sem vida. De acordo com o PRF Yuri Gustavo Virtuoso, as equipes receberam informações que tinha acontecido um acidente entre 2 caminhões. Mas quando os agentes chegaram no local, a situação era outra. Tratava-se de um caminhão trator com 2 semi-reboques e 2 caminhões baús. A versão das testemunhas e do condutor do veículo é que um dos caminhões rodou na pista e invadiu a contramão. Foram 2 óbitos e uma vítima com ferimentos leves. Os homens que vieram a óbito estavam vindo de Governador Valadares, explicou o PRF. Ainda de acordo com ele, no local, a Polícia Rodoviária Federal apurou uma outra causa, que o caminhão-tanque, que teria perdido o controle, atingiu o caminhão que transportava refrigerante, continuou descendo desgovernado, atingiu uma carreta e depois caiu na ribanceira. Ainda de acordo com a PRF, aconteceu um engarrafamento de aproximadamente 6 quilômetros que comprometeu o fluxo na cidade de Teófilo Otoni. A pista ficou interditada de 7h30 até o meio-dia. As equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas para o local do acidente. Segundo o sargento Julimar Pinheiro dos Santos, Wilson, o motorista do caminhão, foi arremessado para fora do veículo. Após a avaliação da cena, promovemos a segurança das equipes que iam trabalhar no local e foi verificado, já de início, 2 vítimas fatais. Uma delas tinha sido projetada para fora do veículo. Constatamos uma pessoa com ferimentos leves. Um dos veículos envolvido no acidente era um caminhão-tanque, mas no momento estava vazio, explicou o integrante do Corpo de Bombeiros. Ainda segundo o sargento, as causas do acidente estão sendo apuradas. A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos. Depois de cerca de 5 horas, o local foi liberado e os corpos encaminhados para o Instituto Médico Legal aqui de Teófilo Otoni. Cenário de completa destruição. Lamentavelmente, é o que a gente está mostrando aí, nesse trágico acidente na nossa região. Mais um, né? Aliás, essa semana marcada por vários acidentes nesse trecho da BR-116, entre Governador Valadares até a divisa com o estado da Bahia, área de circunscrição, principalmente, da Delegacia 412 da Polícia Rodoviária Federal, sediada aqui em Teófilo Otoni. A gente, mais uma vez, pede aos usuários das rodovias, aos condutores, muita cautela, muito cuidado na condução dos veículos, principalmente agora com o período de chuva, chuva fina em que a pista
fica muito escorregadia por causa do óleo derramado de alguns veículos, e aí tem que ter uma atenção realmente redobrada para evitar ter a viagem interrompida de maneira trágica, como aconteceu em mais esse triste acidente registrado na BR-116. A família, né, das vítimas fatais, os sentimentos de todos nós aqui do Departamento de Jornalismo da 98 FM. Somente Deus mesmo para confortar o coração dessas pessoas, né, que estavam em trabalho, em atividade, supõe-se, né, estavam num veículo de transporte de bebidas e de forma muito triste tiveram a vida interrompida em um trágico acidente, mais um registrado em nossa região.